Está até Tamud Aleph na Mishnah, lá em cima. A gente vai falar hoje sobre, basicamente, dois assuntos, e daí a gente entra numa terceira sugya. O primeiro sugya vai falar sobre se açúcar precisa ser lishma. A gente falou um pouco sobre isso ontem, e hoje a gente vai falar um pouco mais. A Mishnah vai começar falando sobre uma açúcar que foi feita, açúcar antiga, ou uma açúcar que foi feita antes dos 30 dias, já é considerada uma açúcar antiga, se não foi feita lishma. Então a pergunta da Gemara, a pergunta da Mishnah agora é se açúcar precisa ser lishma. Beit Hillel vai falar que não precisa, e Beit Shammai vai falar que sim precisa. E se ela foi feita stam, dentro de 30 dias antes do Hag, é considerada lishma. Beit Shammai, a Gemara vai tentar falar qual é a fonte de Beit Shammai. Da onde Beit Shammai falou isso? Por que Beit Shammai falou isso? Então ele primeiro vai trazer o primeiro passuco. Vai falar Chag HaSukkot Shvat Yamim LaHashem. LaHashem tem que ser lishma. Mas a Gemara vai falar que não pode ser, porque esse passuco ele já aprende outra coisa. Esse passuco está ocupado para ensinar o quê? Para ensinar que açúcar é mukse. E é proibido ter proveito da açúcar todos os 7 dias de Sukkot. E para Rabi Akiva aprende isso de LaHashem. E para Rabi Yehuda ben Beteira aprende isso de um Ekesh. Porque está escrito Chag HaSukkot Shvat Yamim LaHashem. Chag HaSukkot, já que o Chag, Hagigah, já que o Korban também não pode ter Aná, açúcar também não pode ter Aná. De qualquer maneira, o passuco já está ocupado, você não pode aprender o que o Beit Shammai falou daqui, que a açúcar tem que ser lishma desse passuco. Então eles trouxeram outro passuco. Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha Shvat Yamim. Ta'aseh, para você fazer para você Shvat Yamim 7 dias, Ta'aseh você tem que fazer lishma. O Beit Shammai falou, você tem que fazer isso lishma Chag, tem que fazer lishma. Beit Hillel fala, o que ele aprende desse passuco? Você precisa fazer, você pode fazer açúcar também no Chag. Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha Shvat Yamim. Até nos 7 dias você pode fazer açúcar. E Beit Shammai fala que não pode fazer açúcar dentro do Chol Hamoed. Ele tenta, a Gemara vai trazer um terceiro passuco, vai falar Chag HaSukkot Ta'aseh Lecha, e não só de Ta'aseh Lecha, e sim também de Lecha. Lecha para ser sua, para você fazer Leshem HaChag. E desse a Gemara vai dorrer essa, não vai gostar dessa prova, por quê? Porque ele vai falar que Lecha, você aprende que não pode ser açúcar gzulá, não pode ser um açúcar roubado. Vamos ver dentro, depois a gente fala sobre a segunda sugya, que vai ser açúcar debaixo de uma árvore. Vamos lá. Mishnah. Sukkah Yashaná Beit Shammai Posrim Beit Machsherin. Sukkah antiga, que quer dizer antiga, que já estava feita muito tempo antes de Sukkot. Beit Shammai fala que é inválida, e Beit Hillel fala que é kasher. Vezes Sukkah Yashaná, com a açúcar que é antiga, que está muito tempo feita. Quando você está quando é Chag Shloshim Yom, tudo aquilo que você fez 30 dias antes de Chag Sukkot. Vale, Masar Leshem Chag, Afilu Mitchilat Hashanah Ksherah. Mas se você fez Leshem Chag, pensando em ser para o Chag Sukkot, mesmo se fez no começo do ano, ela está Ksherah até para Beit Shammai. Fala Gemara, Mai Tama de Beit Shammai. Qual o motivo de Beit Shammai? A marca do passuco Chag HaSukkot Shvat Yamim LaHashem. Está escrito no passuco Chag HaSukkot 7 dias para Hashem. Sukkah Shua Leshem Chag Beina. Você precisa de uma sukkah que é feita para o Chag. Beit Hillel ele pega esse passuco para falar aquilo que falou Rav Sheshet. Demar Rav Sheshet Mishum Rabi Akiva, porque Rav Sheshet falou no nome de Rabi Akiva, Minayin lá se sukkah Shosrim Kol Shiva. De onde sabe que a madeira da sukkah ela é proibida todos os 7 dias de ter proveito. Tablomar Chag HaSukkot Shvat Yamim LaHashem. 7 dias para Hashem, você não pode mexer, isso aqui é mukse. Vetanya Rabi Yehuda ben Beteira. Rabi Yehuda ben Beteira mira que Hashem Shechal Hashem Shamayim al-Hagigah. Kal Hashem Shamayim al-Sukkah. Rabi Yehuda ben Beteira ele aprende também desse passuco, mas não do LaHashem, e sim do Chag HaSukkot. Chamou ele de Chag, porque do mesmo jeito que Hagigah, Korban Hagigah não pode ter proveito, não pode ter proveito também da Sukkah. Shneimar Chag HaSukkot Shvat Yamim LaHashem. Machag LaHashem, Af Sukkah LaHashem. Então, não deu para tirar desse passuco, esse passuco está ocupado. O Beit Shammai Beit Shammai também pode falar desse outro passuco. Peraí, Beit Shammai também precisa desse passuco para aprender isso, que é mukse. Para o é verdade,
Ela mai tamai o de Beit Shammai. Qual é o motivo de Beit Shammai? Ktiv kra achrina. Tem outro passuco. Chag HaSukkot aselecha shivat amim. Chag HaSukkot vai fazer para você 7 dias. Sukkot yaleshem chag beinan. Então você precisa de o quê? Chag HaSukkot aselecha shivat amim. Você precisa fazer a Sukkah Leshem Chag. Com intenção de ser Sukkah. O Beit Hillel lá, o Mebai, ele é assim, Sukkah Becholo Shel Moed. O Beit Hillel, ele precisa desse passuco para quê? Para falar que se fizer dentro dos 7 dias, tá legal, pode ser, valeu, a Sukkah é Ksherá. O Beit Shammai se vira, leu que Rabi Eliezer. O Beit Shammai fala com Rabi Eliezer de Amar, Enosim Sukkah Becholo Shel Moed, que fala que não pode fazer Sukkah em Chol Moed, não pode fazer Sukkah dentro de Sukkot. O Beit Hillel, leu de Rabi Uda Amarav. O Beit Hillel não tem aquilo que falou Rabi Uda, falou Rav, da Marav, Asa, falou Rabi Uda, falou Rav, se você fez o tzitzit de min, kotzim, min garadin, psulat, se você fez o tzitzit de fios que já saíam da blusa, aqueles finazinhos da costura, que elas já estavam saindo da blusa, e você aproveitou que já estavam saindo, e continuou e fez o tzitzit. Quer dizer, você não fez o tzitzit, você aproveitou uma coisa que já estava feita. Esse tzitzit é passul. Minas Sissin Ksherá. Minas Sissin, ele fala aqui que seria... Você tem como é que ele traduz isso aí? Emaranhado de franjas já prontas. Nossa. Então, se você já fez dessas franjas prontas que você colocou na roupa, só que a franja estava pronta, mas você colocou na roupa, aí seria que cheirar, que a Amrita Kame de Shmuel, mesmo assim, quando falaram na frente de Shmuel, Amali, Afnassinam Psulah, mesmo dessas franjas seria Passul. Por quê? Você também precisa enrolar eles, também precisa ser Lishma, também precisa ser Lishma Tzitzit. Então aqui também a gente deveria falar o quê? Que a Sukkah também precisa Lishma, porque cada onde ele aprendeu isso, de um passuco está escrito Gdilim Ta'aselach. Gdilim Ta'aselach. Ta'ase tem que ser tudo Lishma. Então pergunta agora para Beit Hillel. Aqui também está escrito o quê? Chag HaSukkot Aselecha Shivat Amim. Ta'ase tudo Lishma. Por que você Beit Hillel não fala isso? Shani Adam demora que Gdilim Ta'aselach. Lach Leshem Chovcha. Aí diferente lá porque ela tem um passuco. Qual? Gdilim Ta'aselach. Lach para a sua obrigação. Tem que ser feito tudo para a sua obrigação. Fala Gamara Hanami. Chag HaSukkot Aselecha. Lecha Leshem Chovcha. Então você também não quer aprender de Ta'ase. Aprende de Lecha. Chag HaSukkot Aselecha. Lá você aprende de Lach. Aqui você aprende de Lecha. Fala, não. Almibai ele miutek zula. Chag HaSukkot Aselecha. Você não pode aprender Selecha, porque Selecha você aprende outra coisa, está ocupado. Que o quê? Que tem que ser sua Sukkah, não pode ser uma Sukkah Gzula, não pode ser uma Sukkah roubada. Não precisa ser, pode ser de outra pessoa que te convidou, você entrou, mas não pode ser roubada. Lá também você vai falar que tem que ser de um fio que é seu, não pode ser um fio roubado. Lá tem outro passuco que você aprende isso, Ve'asulahem. O Shalahem tem que ser deles. E agora a gente vai entrar na segunda parte aqui do nosso assunto do dia. Essa aqui é a Sugiá que fala sobre uma Sukkah debaixo de uma árvore. Que seria o desenho. Sukkah Tachadailan. Só para ilustrar. E a Mishnah também vai falar sobre a Sukkah debaixo de uma outra Sukkah. Sobre a Sukkah debaixo de uma árvore, a gente teria dois problemas nessa Sukkah. Qual? O primeiro é o schach, que está fixo na terra, porque se ele está em cima do seu schach, ele não poderia ser schach, porque mais que ele seja planta tal, ele está mercubal a carga, ele está fixo, está preso à terra. Isso é um problema.
E o segundo é que açúcar não pode estar debaixo de nada. Não pode estar debaixo de uma casa, não pode estar debaixo de uma árvore. Esses são dois problemas. O primeiro problema do schach, tem um schach passul em cima. Você pode anular ele na maioria, bitul berov. Se você tiver muito mais schach kasher e um pouco de schach passul, você anula o schach passul. Rav ele vai falar o seguinte. Rav ele vai trazer uma regra. A quantidade é em função da quantidade de sombra que esse kasher faz, ou não? Por quantidade mesmo. Porque se você tiver um schach passul em cima, que ele que faz a sombra, mesmo que você tenha muito schach kasher embaixo, adianta ou não? Isso que Rav vai falar, exatamente. Rav vai falar o seguinte, Rav vai falar a regra. Se o schach, vamos dizer assim, que não é schach, porque também roubar a carga, da árvore, ele já fizer com que tenha mais sombra do que sol, já era. Mas Rav vai falar o contrário. Se nesses galhos da árvore você tiver mais sol do que sombra, quer dizer que aquele ali não seria um schach. E o que está fazendo a tua sucá ter mais sombra do que sol? O teu schach. Que cheirar. Mas aí a Gemara vai perguntar sobre Rava. Se a árvore ela está dessa maneira em cima da sucá, é como se a gente estivesse falando que a sucá está embaixo de uma casa. Então a Rava vai falar o quê? Não, você tem que essa regra que a Rava falou é no caso que ele empurrou os galhos para baixo e todos os galhos ficaram igual ao schach. E aí você tem o schach passul, que sozinho não faria mais sombra do que sol. E você tem o schach kasher, que sozinho já faria mais sombra do que sol. E aí a Rava falou essa regra. Aí agora vai perguntar, peraí, Rava precisa falar essa regra? A gente vai ver essa regra aqui, ó. Daqui a 2 da Bíblia a gente vai ver essa regra. Para que ele precisa me falar isso? Qual o reduz que ele vai trazer? A gente já vai ver isso aqui. Que se teve mais schach kasher que o schach passul, não fazia mais sombra do que o sol, e o schach kasher sozinho já faria mais sombra do que o sol, isso aqui teria que cheirar. Então fala agora qual o reduz que Rava quis trazer, que você poderia pensar que lá é bediavad, mesmo lechatchila, tá bom. Assim a gente vai acabar esse assunto. Vamos ver dentro. Mishnah. Ao ser sucatot da Hatailan que ele sabe Se você fez uma sucá embaixo da árvore, é como se você fez ela dentro da casa. Por isso que a Gemara fala o quê? Que a primeira ideia de Rava não vale. Não adianta falar que se você começar a pensar quanto tem de galho. Por quê? Porque no fundo, como é que falou a Mishnah? Não falou psulá. A Mishnah não falou psulá. Como se tivesse feito dentro de casa. Então, se tivesse dentro de casa, você não começa a ver quanto tem de sombra, quanto tem de casa. Quanto tem de sombra. Sucar, Gabi, Sucar, Elioná, Kshirava, Tachna, Psulá. Sucar uma em cima da outra, a de cima está Kashera, debaixo está Passul. Rabiu do Merimen, de Olin, de Elioná, Tachna, Kshirá. Se não tem ninguém que mora na de cima, a de baixo. Desculpa, a de baixo está Kashera. Assim falou Rabiu. Mará. Amara, Valoshano, ela Beilan, Shitselatom, Erbam, Hamató. Isso aqui é só quando a árvore tem o quê? Mais selo do que tem mais sombra do que sol. Mas se ela tem mais sol do que sombra, e o que faz ela ter mais sombra do que sol na sua sucá, o teu schach, será Mimai, Midekatani Keilo Asabeto Habait, Lamarilemit Nekeilo Asabeto Habait, Litipsulá. Fala, a Gemara não pode ser. Por que a Mishnah usou as palavras como se fez dentro de casa e não usou as palavras psulá? Ela hakamash pelandelan do medebait. Mabait selato merbam echamato, afelan selato merbam echamato. Vechikamato merbam selato, mahave. Então, o que ele quis falar? Qual foi a primeira resposta da Gemara por enquanto? Porque se você fez embaixo de uma árvore parecida com a casa, aquela que tem mais selo do que mais sombra do que sol. Fala Gemara, se ela tiver mais sombra do que sol, como é que vai ser? Então vai ser como se você tivesse misturado um schach pasul com um schach kasher. Amarav papa beshechavtan. Fala papa, isso é só no caso que você empurrou para baixo e ela ficou no mesmo nível do schach. Mas se ela está em cima não, é como se fosse a casa. E beshechavtan maile membra.
Se você está falando quando empurrou para baixo e você deixou tudo junto, mal detém manding zorar. O que Rava está ensinando para a gente? Não. Mal detém manding zorecha de chavtan atu, echa de lo chavtan, kamash malan que não. Você poderia pensar que você faz a gzerá para não valer aquela que você empurrou para baixo, para você não achar que também vale aquela que você não empurrou, kamash malan que não tem essa gzerá. Kamash malan de lo gazrinan. Hanami tanina, mas a gente já viu isso na Mishnah mais para frente. A gente vai ver isso na Mishnah, para que ele precisa me falar? Hidla alea tagef vetadlat vetakisum vesikech algaban psula. Se você pegou... Isso foi essa Mishnah que a gente trouxe aqui. Cadê? Hidla alea. Hidla alea tagef vetadlat vetakisum vesikech algaban psula. Se você colocou sobre açúcar, gefe na uva, etc., e botou os char, seria pasul. Vem se kuchar bemen, mas se nesse caso que os char, ele era muito mais do que o pasul que estava aqui, mechubal a carca, então ele vai falar que está kasher. Ele traz aqui, vem se kuchar bemen, ou shektsatsan, ou que você, depois você cortou, ele era mechubal a carca, mas você cortou a árvore, e aí ele não é mais mechubal a carca, está kasher. Então, se o sikur harbemen, se o schach é muito maior do que isso, e isso não é suficiente para fazer mais sombra do que o sol, e o schach é suficiente para fazer mais sombra do que o sol, ele é kasher. Então, o que você querava vir me ensinar aqui? Echidame, ileima besholoch avtan, haikam istaref, schach pasulim, schach kasher. Era lav keshech avtan, ushmamina de logazlinan. Maldete, então, se você falar que quando você não... Quando você baixou ele, é o que está falando na outra Mishnah. É schach pashur com schach kasher. Então fala Gmará, mal de tema hanemili bediavad, avalechat hilalo, kamash melan kesim. Então o que Rava veio ensinar para a gente é o seguinte: você poderia pensar que isso aqui é só bediavad, lechat hila não, kamash melan que até lechat hila. Agora a gente vai entrar numa outra sugya, que é sobre a segunda parte da nossa Mishnah. A gente viu quem faz um açúcar em cima da outra açúcar, a de cima vai ser ksherá, a de baixo vai ser psulá. Rabiuda fala o quê? Se a de baixo, se ninguém mora na de cima, a de baixo é ksherá. A Gmará agora ela vai começar essa próxima assunto falando o seguinte: tem vezes que as duas são kasher, tem vezes que as duas são pasul, tem vezes que a de cima é kasher e a de baixo é pasul, tem vezes que a de baixo é pasul e a de cima é kasher. Que a de baixo é kasher e a de cima é pasul. Como é que funciona? A lógica aqui é a seguinte: a gente vai ter dois pontos principais dessa lógica, desse próximo ponto. Um é a altura da açúcar de cima. Se a altura da açúcar de cima não passa de 20 amot, então o schach da açúcar de cima pode ser considerado também schach da açúcar de baixo. Agora, o problema é que a gente tem aqui um schach no meio. Então, se esse schach no meio, ele tiver, se você tirasse a de cima, ele teria mais sol do que sombra, ele está pasul, não é considerado schach. Então, no caso que você tem um açúcar que vai, essa altura é menos de 20 amot, e você tem um schach no meio que seria pasul, as duas podem estar kasher. Porque esse schach não é nada. Como é que é essa uma em cima da outra? Como é que é o piso dela? Para ter o embaixo, piso dessa em cima. aqui? Pois A é. escada de cima. A escada de baixo. É o apoio das schach de baixo. Pô, mas aí como é que você Não vai? pode pisar no meio, senão você cai. Você fica pisando só no eixo. É igual você no telhado. Senão só em cima da ripa. É. Na lateral. Só para o cara dormir. É lógico, se tiver alguma coisa em cima já era, mas no caso que... Então essa vai ser a lógica. Então, nessa lógica, a Gmará vai continuar. Então tem esse primeiro exemplo de o que? As duas são kasher. Você pode ter Agora, quando esse schach está bom, então de cima é kasher e de baixo é pasul. Agora, quando esse schach está ruim,
Se esse schach de cima tá ruim, ele tem mais sol do que sombra. E esse aqui tem mais sombra do que sol, então a de cima é bassul, a de baixo é kasher. Vamos ver dentro. Tá na banana. Basukot yeshvu, velo basukot shtachat asukot. Tem que sentar na sucá e não na sucá embaixo da sucá. Velo basukot shtachat ela, não na sucá aqui embaixo da árvore. Velo basukot shebetoch habayit, e não na sucá aqui dentro da casa. Aderaba basukot artei mashma, mas está falando que parece que são duas sukot, basukot yeshvu. Amarav Nachman baritz que basukat que tive, mas está escrito basukat, está escrito no singular. Amarabir, me fala Rabir, me peavim shestehem ksherot. Tem vezes que as duas estão kasher. O peamim shestehem psulot, que as duas estão pasul. O peamim shetachtoná ksherá veluná psulá. Tem vezes que a de baixo é kasher, a de cima é pasul. O peamim shetachtoná psulá veluná ksherá. Tem vezes que a de baixo é pasul, a de cima é kasher. O peamim shestehem ksherot, echidami. Vamos começar do começo. Tem vezes que as duas são kasher, qual é o caso? Que gosta de achtoná chamata merba mesulata veluná tzilata merba chamata. Por exemplo, se o schach do meio ele é pasul porque ele tem mais sol do que sombra. O schach de cima ele é kasher porque tem mais sombra do que sol. Vecai melhonar betoch esrim. E a de cima dá o quê? Em relação com o chão da de baixo, a de cima dá menos de 20 amot. Nesse caso, as duas são ksherot. Tem vezes que as duas são pasul, as duas são invalidas. Qual é o caso? Que quando vamos falar que as duas são... Vamos falar que as duas têm mais sombra do que sol. Vecai melhorar é malamestre mamá. E você tem o que? A de cima mais alta que esse mamá. Então a de cima está ruim porque tem mais esse mamá. E a de baixo está ruim porque ela tem, porque o schach dela é bom. Em cima dela tem outra açúcar, então não valeu. Então ela está psulá. Peamim shetachtoná ksherá veluná psulá. Tem vezes que a de baixo ela está boa, de cima ela está ruim. Echidami, qual é o caso? Shetachtoná se ela está merba mechamatá. O schach da de baixo ela está boa, ela tem mais sombra do que sol. Veluná chamatá merba mechamatá. Mas a de cima ela está ruim porque tem mais sol do que sombra. E as duas estão dentro de mamá. Então a de cima está ruim porque o schach está ruim. E a de baixo está bom porque o schach está bom. Peamim sheloná ksherá vetachtoná psulá echidami. E qual é o caso? Que a de cima está boa e de baixo está ruim. Que quando ele trabalha de tzilata merba mechamatá. Que aí é o caso que as duas têm schach bom. E já que a primeira tem schach bom e em cima tem outra sucá, a outra sucá está atrapalhando, está em cima do schach dela, a de baixo está ruim. E por que a de cima está boa? Porque a de cima está dentro desse mamá. De cima está dentro desse mamá, com o schach bom, então a de cima está boa e a de baixo está ruim. Aí a gente continua com as perguntas.